Olá, boa noite, queridos amigos. Nós somos do Esperançar aqui de Santos e hoje faremos o Evangelho através da gravação que será apresentado nesta terça-feira. Então nós vamos orar para que possamos nos harmonizar, a fim de que o Evangelho seja feito a contento, conforme a nossa própria necessidade. Jesus, Mestre querido, nós te aguardamos, e desta vez, muito mais do que no passado. Abrimos as portas do nosso lar, as portas dos nossos sentimentos, do nosso coração, para estar contigo. Os dias são difíceis, Mestre, mas serão superados pelo amor que vamos cada vez mais dedicando uns aos outros. Assim sendo, se conosco, querido Senhor, agora e sempre. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parábola da casa edificada sobre a rocha. E nos diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as correntes, sopraram os ventos e o deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem nécio que edificou sua casa sobre areia. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Para os dias atuais, essa parábola tem muito a ver, até porque o mestre por excelência, lá nos tempos idos, já previa, de certa forma, que iríamos passar por momentos iguais, que nos servirão de profundo aprendizado. Vamos lembrar que tudo está sob o controle do Pai e que nós fomos criados para vivermos eternamente no processo evolutivo de cada um e ao tempo de cada um. Portanto, vamos abrir aqui um espaço e perguntar para a irmã Ana Lúcia o que ela pensa sobre a parábola e os dias atuais. Obrigada, seu Jorge. Olá, pessoal do Esperançar. Nós estamos aqui fazendo algo diferente, que não estamos acostumados a fazer, mas foi necessário dessa vez gravar em vídeo para que eu e o seu Jorge não nos encontrássemos mais, né? Devido a todas as orientações. Sejam bem-vindos todos que são do Grupo Esperançar e todos aqueles que, porventura, passando pela rede social, acabou vendo esse vídeo e parou para assistir. Então, como nós estamos falando hoje de Mateus, que fala sobre a parábola da casa na rocha, nós utilizamos o livro Luz Imperecível para falar um pouquinho sobre essa parábola. E ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, todo aquele. Então ele não disse, ele não trouxe os ensinamentos na Terra só para uma parcela da civilização. Todos aqueles que através do seu livre-arbítrio escolhesse
escutar as palavras do Mestre, entender, raciocinar e vivê-la. Então todos eles, sem exceção nenhuma, que escolheram e escutaram as suas palavras, que ouviram com atenção e assimilaram. Tem uma diferença enorme ouvir por aqui e sair por aqui. Ouvir e assimilar, quando toca profundamente, a gente às vezes até volta para casa com aquele trecho da parábola, com aquela frase, alguma coisa. Estou assimilando aos poucos. E aquilo que se assimila vira ação com o tempo. E aí ele fala, né? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. A exemplificação dos ensinos de Jesus tem sido o maior desafio para a civilização. Porque nós escutamos, assimilamos, que é o segundo passo, e o terceiro passo é praticar. E às vezes esse praticar aquilo que você já assimilou, às vezes a gente leva uma encarnação. Que aí cai a ficha, né? Para quem não sabe o que é a ficha do orelhão, cai a ficha e a gente fala, meu Deus, eu nunca fiz. Porque a gente sempre foi usando aquelas expressões, quando eu parar de estudar, quando eu me aposentar, quando eu me tornar avó, eu vou fazer essas ações. Então a gente tem um equívoco nisso, muito grande, né? Enquanto estamos a caminho, é o caminho da prática, é o caminho da gente exercitar os ensinamentos do Mestre Jesus. E aí a parábola continua. Todo aquele que ouve, assimila e pratica é considerado o homem prudente. O homem prudente é aquele, nós até pegamos aqui no dicionário, né? O que é prudência? É o que há sensatez, que demonstra ou age com paciência, ponderação e calma. Ele é prudente. Então, geralmente, a pessoa prudente, ela escuta uma situação, ela não responde imediatamente. Vocês já repararam? Ela pensa, ela observa, ela tem calma. Isso é para mim que eu estou falando. Então, uma pessoa prudente, ele assimila e depois ele é prudente ao agir. Ele sabe que na sua caminhada ele vai encontrar pessoas que estão começando a escutar os ensinamentos do Mestre. Pessoas que vão passar pela vida dele, que escuta por aqui e sai por aqui. Ele vai encontrar também a que já está no segundo momento, já está assimilando aqueles ensinamentos. E o prudente vai encontrar também com aqueles que praticam, porque são seus pares. Ele também pratica. Mas há uma necessidade nessa prática de nós agirmos com calma, paciência, ponderação. E aí ele fala que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificar a casa de modo seguro, adequado, é a meta do progresso espiritual. Muitas vezes, quando há essa simbologia no Evangelho da rocha, significa a rocha, a essência do Mestre em nós. Ela é tão forte, ela é tão poderosa, que muitas vezes vem com essa figura de linguagem, a rocha. Mas continuando, ele também diz assim, que descem as chuvas, os rios, e essa casa ela não vai desmoronar. Aí ele disse, e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Então parece que edificar a casa sobre areia seria muito mais fácil do que na rocha. Porque na rocha você tem que subir com todo o material de construção, você tem que ter um projeto que seja um projeto eficaz para que aquela casa, num ambiente ainda que precisa de bastante cuidado, né, não venha a cair. Então ela vai ser fincada na rocha.
ela precisa de um projeto, ela precisa de tempo, ela precisa que todo aquele material suba até o monte, enquanto a casa na terra, na areia, né? A gente lembra dos 3 porquinhos, eles montaram aquelas casas fraquinhas no instante e foram brincar. O outro que montou com os tijolos foi demorando, porque tinha projeto, tinha planejamento. Então, quando ele diz assim, não as cumpre, é o grande desafio no terreno do progresso espiritual que reside na capacidade de aplicação dos recursos recebidos. São os recursos que nós recebemos desde muito tempo. Não significa só os recursos que eu recebi quando eu entrei na doutrina espírita. O recurso do Mestre Jesus vem pelos nossos pais, pelos nossos avós, passou pela professora, por um vizinho, por um livro, por uma palestra, por uma música. Muitos trouxeram esses recursos. Só que esses recursos não serviu para a nossa construção. Nós aproveitamos o que era de mais simples, de mais fraquinho para construir a nossa casa. A casa, a doutrina espírita nos explica que é a nossa casa mental, é a nossa estrutura mental espiritual. Ou ela está sobre as terras, sobre a areia movediça, ou ela está sobre a rocha. Então um é insensato e o outro é prudente. Por que será que nós estamos falando dessa passagem em dias tão diferentes? Nós estamos vivendo experiências da qual nós nunca vivemos. Nunca passamos por essa situação da qual nós estamos vivendo agora. E agora nós vamos mostrar ao Mestre aonde nós construímos a nossa casa. E aí algumas pessoas perguntam, Ana, ainda dá tempo de eu construir a minha na rocha? Sempre é tempo de recomeçar. Mas nesse momento a gente está vendo casas que estão sendo levadas, a mente que está sendo levada num ímpeto de medo, de pânico, de terror. Enquanto outros falam assim, não é possível que aquela pessoa está vivendo a mesma coisa do que eu estou vivendo e está naquela paz, naquela paciência, naquela prudência. O que será que ela tem que eu não tenho? É isso que hoje nós trouxemos para vocês. E aí, falando sobre essa passagem, nós lembramos do livro Voltei. Quem já leu o livro Voltei vai lembrar do irmão Jacó, que pensou que construiu a sua vida toda, né, sua casa na rocha. E quando desencarnou, o seu Jorge vai contar para a gente. Até já. E falando sobre a casa edificada sobre a rocha, nós podemos nos lembrar do irmão Jacó, que conta no livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier, quando ele, no corpo físico, dizia aos colegas que tão logo voltasse à pátria espiritual, ele tornaria a emitir mensagens aos seus amigos que ficaram. No entanto, a surpresa que teve foi de que não era bem assim. Encontrou múltiplas dificuldades até o momento que encontrou a paz íntima para prosseguir o seu trabalho no plano espiritual. Se nós trouxermos para o aconchego da nossa compreensão, nós podemos lembrar que o trabalhador operante estará em pleno movimento com uma ação ou várias ações através da solidariedade, do carinho, porque fora dessas condições é como se nós adquiríssemos fortunas e aguardássemos, enterrássemos. No entanto, quando nós, de posse da fortuna, e neste caso nos referimos ao aprendizado, por tudo que nos contempla a doutrina espírita, e em transferindo para o nosso,
creio estarmos inseridos na condição do trabalhador operoso, operante, porque não precisamos escalar montanhas, correr quilômetros, andar em alta velocidade para fazermos o bem. Nós podemos sim, aonde estamos, promover o melhor. De quando em quando recebemos através das redes sociais uma solicitação de prece para alguém que está sofrendo, uma solicitação até mesmo de mão estendida para ajudar o próximo. E se nós postergarmos essa situação, estaremos deixando passar oportunidades raríssimas de consolidar a condição de trabalhador operante. Hoje, nas primeiras horas, conversando com o amigo Ismael, presidente do Esmera de Jesus, também, diríamos, recluso do interior do seu lar, preocupado porque o número de pessoas assistidas, as que vão receber o alimento lá mesmo, aumenta. Mas ele conseguiu elaborar um plano em que o trabalho continua. Para mim, estes são os trabalhadores operantes, muito próximo do que nos pede Jesus e do que nos pede a parábola da construção da casa sobre a rocha. Assim nós vamos cada vez mais compreendendo que não é mais admissível participarmos dos movimentos, das reuniões, estudarmos, sim, todavia não aplicar isto. Aqui num termo usado pela Ana Lúcia, muito próprio, que considera esse trabalhador simplesmente o contemplativo. Aprende para si. Nada contra, cada um a seu tempo e a seu turno. Mas é preciso verificarmos o quanto podemos ajudar, principalmente neste momento difícil. Eu então retorno a Ana para que possamos juntos, neste momento, transferir aos senhores o que nos vai na alma, para que tão logo possamos voltar a sorrir, possamos voltar a cantar, a viver a vida com uma consciência diferente e renovada. Não é, Ana? E aproveitando o que o Sr. Jorge comentou, existe uma mensagem chamada Espíritas Operantes ou Contemplativos. E foi disso que nós estávamos conversando, eu e o Sr. Jorge, né? Que tipo de reação, nesse momento, uma reação interior que podemos promover para todos que estão ao nosso redor esse conhecimento espírita? Que adepto sou eu do espiritismo vivendo nesse tempo tão difícil? E aí essa mensagem, ela vem trazendo para a gente qual é então a tarefa do espírito operante. Espíritas operantes são aqueles que, tendo adquirido o conhecimento espírita, procuram expandir, procuram transformar em informação que auxilie outras criaturas. Nós temos hoje uma multidão achando que vai morrer, achando que será, acometida desse vírus e vai chegar ao desencarne. O que nós, espíritas, que somos esses espíritas operantes, podemos falar com essas pessoas? Lembrando que a gente tem que utilizar o homem prudente do Evangelho, que é sensato, prudente, que pensa ao falar. Esse homem, esse espírita operante,
ele dá sequência aos desdobramentos naturais trazidos no conteúdo da doutrina. Então ele sempre vai desdobrar. A gente às vezes acha uma história, um conto, uma situação para poder exemplificar. Para muitas pessoas não adianta nesse momento falar, gente, a morte não existe. Não. Seria uma insensatez, porque ele está com medo. Eu estou com medo. O outro tem medo. Mas nós poderíamos falar de uma fé robusta, a fé da casa na rocha. Escolher as palavras, trazer às vezes uma leitura que venha acalmar. Não pense nisso todos os dias. Eu vou morrer, eu vou ficar doente, ele vai pegar, esse vírus vai pegar em mim, na minha mãe, nos meus. A gente fica 24 horas clamando isso. E aí a gente falou, você já fez oração? Já fui lá no quarto. Aí a oração, ela tem às vezes 1 minuto. Pai nosso que está no céu, muito obrigada, Senhor, nos proteja, os mentores, não sei o quê. 1 minuto. Contra as 23 horas e 59 segundos de clamando porque eu estou desesperada, porque eu preciso lavar a mão, porque eu não achei álcool gel. É o contrário. É necessário que nesses tempos possamos introduzir essa meditação, essa oração em maior tempo, ampliando as nossas condições de paz para podermos resolver aquilo que tivermos que resolver. E aí, nessa mensagem, ele fala também dos espíritas contemplativos. São aqueles que optam pela postura da acomodação, que apenas guarda o conhecimento sem ação correspondente, esperada como fruto natural do dinamismo do próprio espírita. Ele guarda, ele aprende, ele olha aquela pessoa que está sofrendo e diz, ai que boba, ela acredita ainda na morte. Ele não consegue dar uma vida ao conhecimento da qual ele recebeu. Então ele contempla, fala assim, eu estou em paz, eu sei que não existe a morte, eu sei que isso é uma passagem, mas ele está numa contemplação. Aí a gente foi no livro dos Espíritos. Será que isso é o ideal para todo o espírito encarnado? Aí tem uma questão, na questão 969, que deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados a lhe entoar louvores. Kardec faz essa pergunta para os espíritos. Será que os espíritos puros estão no céu apenas entoando louvores? E a equipe espiritual responde, é uma alegoria. Não creais, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência dele seria uma inutilidade sem termo. Como espírito puro, que tem uma capacidade de criar, de ajudar, estaria na contemplação, enquanto nós aqui sofrendo, sem ideias nenhumas, precisando de inspiração. Na questão 657, também tem uma outra pergunta. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só a Deus pensam? Aquela pessoa que contemplou, reservou a sua encarnação para contemplar Deus, para se isolar, para meditar a vida toda. Aí os espíritos dizem assim, né? Tem algum mérito? Kardec pergunta. Os espíritos respondem, não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais não fazer o bem já é o mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus,
porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, nós somos espíritas que estamos aprendendo a ser espíritas operantes. E esse espírita operante, ele tem cada vez mais se afastar do espírita contemplativo, que contempla, né? Tudo existe um momento que possamos ser esse espírita operante. Quando passamos por uma sequência de fatos turbulentos, ou quando acontecem muitas coisas que testam a nossa capacidade de resignação, dizemos que é preciso ter o quê? Paciência de Jó. Então, para ir terminando esse evangelho, nós gostaríamos de lembrar a história de Jó. Jó, que é do Velho Testamento, era o homem mais rico da sua região. Vivia com seus filhos, sua esposa, e possuía milhares de ovelhas. Quando a gente diz milhares de ovelhas, a gente diz que produtor era ele, né? Possuía milhares de ovelhas, camelos, centenas de bois e jumentos, uma imensa propriedade. Tinha 7 filhos, 3 filhas e grande quantidade de criados. Apesar de toda essa riqueza material, ele era considerado um homem muito bom, justo e, como está na Bíblia, temente a Deus. A fé de Jó, então, certa vez, ela foi severamente colocada à prova. Ela queria saber se seria testada quanto o mal, que o atingiu de diversas maneiras. No mesmo dia, sua propriedade foi invadida e saqueada. Seus rebanhos todos foram roubados. Seus empregados foram assassinados e seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles em meio a um vento muito forte vindo do deserto. Jó perdeu tudo. Entristecido profundamente, prostou-se ao chão e orou. Reconheceu que tudo que ele tinha recebido, havia sido dado por Deus, e o que o Senhor achara de bom tirar tudo dele, já que era de Deus, não lhe pertencia. Dessa forma, afirmou a sua fé e mostrou resignação à vontade do Pai. Entretanto, os problemas continuaram. A própria esposa dizia que era impossível ele continuar adorando um Deus que estava o castigando, que aquilo era um castigo, que era melhor ele aceitar e morrer naquela situação. E ele, dizendo que não, que ele estava ali para honrar a fé de Deus e que ele um dia entenderia tudo aquilo. Seu corpo, ao longo da história, ficou coberto de chagas. Era a temida lepra. Sua esposa, atormentada pela dor, disse que se ele não amaldiçoasse esse tal Deus, que ela o deixaria. E foi o que ela fez. Ela acabou abandonando Jó, e Jó permaneceu firme na sua fé. Mais tarde, ele encontra alguns amigos. E os amigos, ao invés de estimulá-lo, isso vai passar, calma. Eles foram visitar o Jó e tentaram convencê-lo de que Deus estava castigando por tantos pecados que ele teve. Jó discordou de cada um deles, reafirmou a sua fé na bondade e na justiça divina, e ainda orou ao Senhor para que não punisse os seus amigos, para que eles pudessem enxergar a benevolência do Pai. Por essa fé inabalável,
por sua paciência, por sua prudência, em tudo suportar, após algum tempo, o Pai Celeste lhe permitiu que lhe restituísse a saúde, curando-se da lepra. Depois, conseguiu trabalho e conseguiu reaver e duplicar todos os seus bens. Tornou a se casar e teve 10 filhos, concluindo sua vida anos mais tarde em felicidade. Costumamos estar de bem com Deus quando a vida nos sorri e tudo corre de acordo com as nossas expectativas. Então a gente ora, Senhor, cuida da minha fé. Agora, quando nós estamos passando por uma situação da qual a gente nunca imaginou, se coloque no lugar do Jó por um minutinho. Para quem tinha milhares de animais, rebanhos de todos os tipos ali na sua fazenda, perdeu tudo. A casa caiu sobre seus filhos e ele, em nenhum minuto, ele amoleceu na sua fé, ele afrouxou a sua fé. Se por acaso a gente acaba batendo o carro do lado direito do pneu da frente, a gente fala, a gente já e perde, olha, já estou desgostosa, eu não sei o que está acontecendo, o mal, a gente por muito pouco, a gente já faz a história da gente a reverter. Jó, ele foi fiel, né? Ele estava sendo colocado à prova e foi fiel àquilo que ele acreditava, que ele tinha assimilado e que ele praticava. Então ele foi fiel. Hoje, a doutrina espírita nos traz uma oportunidade de refletirmos o que estamos vivendo e que possamos ser prudentes, que possamos assimilar esse ensinamento e possamos agir. A espiritualidade está movimentando a Terra. Até para aqueles que não acreditam ou não acreditavam que a espiritualidade, o invisível, pode atuar no momento que ele achar melhor para nos acordar e despertar. O Espiritismo também nos elucida que escolhemos antes de reencarnar as provações pelas quais iremos passar. E aí as pessoas perguntam sempre, né? Nossa, mas nós temos então provações iguais a dos outros países, estamos vivendo situações. A gente deve sempre buscar o Livro dos Espíritos para clarear essas questões que estão acontecendo hoje, procurar nas leis morais, a lei de destruição, o que significa isso? Que de tempos em tempos há uma movimentação muito grande da espiritualidade sobre a Terra para que nós possamos evoluir mais rapidamente, coisa que nós levaríamos séculos para mudar. É um mundo de regeneração que está chegando. Não está chegando daqui a 2, 3 anos, gente. Está se movimentando para lá na frente ele nascer. E nós estamos aqui então agora vivendo essa experiência. E para terminar, conforme nós havíamos prometido, que nós iríamos falar sobre o autopasse. Nós não estamos podendo ir na casa espírita e a gente às vezes estava em tratamento, consegue também receber do passe, esse passe traz uma tranquilidade para a semana. Então nós vamos fazer o autopasse. O autopasse, ele não tem segredo, né? Eu não preciso ser médium, eu preciso chamar meu mentor? Não. Você vai trazer as suas melhores energias para você mesmo. Então significa que o seu pensamento, no momento do autopasse, ele tem que estar mudado. Eu não posso estar dando passe assim, né, preocupado, agonia, com medo, com pânico. Então o autopasse vai também manifestar uma mudança de sintonia dos nossos pensamentos, né? É um condicionamento energético que nós vamos fazer e o lugar escolhido, onde vai ser? Ana, eu posso fazer em qualquer lugar? Não. É melhor um lugar onde você esteja ali sossegado, que ninguém vai ficar batendo na porta,
Muitas vezes, às vezes a pessoa do serviço vai no banheiro fazer esse autopasse. Então eu vou escolher um local onde eu vou estar tranquilo e vou fazer uma prece profunda do meu querer. E aí é uma conversa só sua com o Mestre Jesus, das tuas necessidades, do seu medo. Você vai colocar e vai pedir que naquele momento você possa, além de receber as suas próprias energias, elas possam estar brilhando para você, que você possa receber também dos espíritos esse influxo energético de amor. Então, as pessoas às vezes fazem assim, vou esquentar a minha mão. Isso aqui não precisa. Isso daqui é um hábito que a pessoa resolveu fazer. Ela pode ir direto para cima da sua cabeça depois da oração e vai fazer como se fosse, em primeiro lugar, um escaneamento de todo o seu corpo físico. E conforme vai passando a mão, vai falando, né? Minha cabeça, os meus olhos, meu tronco, e vai até o joelho, não precisa ficar abaixando. Faça isso umas 2, 3 vezes, utilizando da respiração, como se fosse uma limpeza que você estivesse fazendo. Algumas pessoas gostam até de fazer assim nos braços. Fique à vontade, não é segredo. É um autopasse da qual você está fazendo com você mesmo. No segundo momento, você vai pedir então que os mentores espirituais, o seu protetor, possa estar trazendo bastante energia para esse momento. E você colocando sobre a sua cabeça, essa energia vai para todo o corpo, para todos os centros de força. Mas às vezes a pessoa está tão angustiada e ela resolve, no momento que ela está recebendo, colocar no coração, no centro cardíaco, porque ela está triste, preocupada, angustiada. Põe a mão aonde a sua intuição pedir e você ore profundamente. É algo simples, rápido e que tem uma eficácia muito grande. Você faça o seu autopasse pedindo tranquilidade para esses dias. Bebe a sua água, caso você tenha colocado, e confie que a espiritualidade, ela nunca esteve tão presente quanto agora. Então nós vamos terminar fazendo a nossa oração final. Nós esperamos, eu, seu Jorge, o grupo todo, que vocês tenham gostado e que façam comentários para que a gente possa também ir melhorando, certo? Então nós pedimos neste momento que o encontro do nosso pensamento possa se unir no espaço do amor. Pode ser até que a nossa imaginação nos leve à sala do esperançar. Não tem problema nenhum. Que possamos sentir a presença dos nossos amigos que caminham conosco, dos amigos que estão semanalmente assimilando a mensagem do Mestre, que estão semanalmente já tentando agir em nome do Pai amado. E nesta noite, Senhor, queremos ser discípulos de Jó, que com a sua paciência e fé possamos orar todos juntos e nos colocarmos à disposição da espiritualidade maior. Que a nossa fé raciocinada ela possa expandir-se no nosso ambiente domiciliar, que tenhamos o olhar e palavras esperançosas para os nossos e para aqueles que nos procurarem. Que possamos colocar o nosso coração em sintonia com o mais alto, muito mais tempo do que as nossas preocupações. E que esta semana, Senhor,
os amigos espirituais desta casa que nos recebem possam ir visitar a cada um de nós, ir visitar a todos que estão assistindo este vídeo e contemplar com o seu amor, com a sua paz. Senhor, obrigada por tudo. Obrigada pela enorme aprendizagem desses tempos. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Até a próxima.